Charles Robert Darwin foi um importante naturalista, nascido no dia 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Shrewsbury. Darwin ficou conhecido por sua obra Origem das Espécies, que contribuiu para o entendimento da evolução e, atualmente, é considerada um dos livros acadêmicos de maior influência na história. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o incrível naturalista Charles Darwin, que com suas teorias revolucionou o mundo. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa o like no começo do vídeo e se inscreve para mais vídeos como esse. Vamos lá! Quando jovem, aos 16 anos, Darwin iniciou o curso de medicina, seguindo uma tradição de família. Entretanto, durante as aulas, em especial naquelas em que deveria realizar uma operação sem anestesia, ele descobriu que não era aquilo que havia sonhado para a sua vida, e abandonou o curso. Apesar disso, nessa época, ele pôde conhecer algumas pessoas importantes para o seu crescimento profissional. Darwin embarcou no Beagle em 27 de dezembro de 1831, e, durante 5 anos, coletou e observou diversas formas de vida ao redor do mundo, compreendendo melhor as mudanças ocorridas nas espécies. O naturalista também coletou fósseis e fez observações geológicas que o permitiram observar a suposta evolução que as espécies teriam sofrido no decorrer do tempo. Origens das espécies. Quando Darwin voltou para a Inglaterra após sua viagem a bordo do Beagle, ele havia compreendido que as espécies sofriam mudanças no decorrer do tempo. Entretanto, não publicou de imediato suas percepções, principalmente por questões religiosas. A princípio, suas publicações eram voltadas para a fauna e flora dos locais que visitou durante a viagem. Em 1958, Darwin recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, e percebeu que o naturalista havia chegado às mesmas conclusões que ele. Essa carta impulsionou a escrever sua obra o mais rápido possível. Entretanto, o lançamento do livro não ocorreu de imediato, e, com a ajuda de Oquer e Lyell, 2 pesquisadores e seus amigos, Darwin e Wallace apresentaram seus artigos no mesmo dia, evitando, assim, que este publicasse primeiro sua teoria. A obra principal de Darwin, conhecida como A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, foi publicada 1 ano depois, em 1859. Mais tarde foi renomeada com seu título mais conhecido, A Origem das Espécies. O livro foi um sucesso de vendas, entretanto, a teoria não foi bem aceita, principalmente pelos religiosos. Teoria da Seleção Natural. É através dela que as espécies mais adaptadas persistem no ambiente. Os indivíduos com características mais adequadas para um determinado ambiente são mais propensos a sobreviver e se reproduzir. Assim, as características vantajosas dentro de uma população são passadas para a geração seguinte. Os indivíduos menos adaptados não se reproduzem, fazendo com que uma característica desvantajosa torne-se cada vez mais rara. Na época em que Darwin formulou a teoria da seleção natural não existiam estudos genéticos. Portanto, ele não soube explicar os mecanismos da transmissão de características hereditárias. Hoje, sabemos que os genes são os responsáveis pela transmissão das características aos descendentes. Por fim, é importante ressaltar que a seleção natural é um processo lento e gradual. Porém, atua de modo permanente nas populações. Isso porque ela promove variação nas características de uma população, como tamanho, peso ou coloração. Aquelas características vantajosas são mantidas e repassadas aos descendentes, enquanto as desfavoráveis são eliminadas. Além disso, ela não atua de modo isolado no processo evolutivo. A seleção natural e a mutação são os principais fatores responsáveis pela evolução das espécies. Como funciona a seleção natural? Para que a seleção natural ocorra, são necessários alguns fatores: variabilidade entre os indivíduos, reprodução diferenciada e hereditariedade. Variabilidade entre os indivíduos: os organismos de uma mesma espécie precisam ter variações em suas características. Sem essas diferenças individuais, a seleção não poderia atuar. Reprodução diferenciada: os organismos mais adaptados a uma região reproduzem-se com maior frequência que os outros. Características desvantajosas podem levar indivíduos à morte antes mesmo de sua reprodução.
Hereditariedade: as características vantajosas são passadas para os descendentes, aumentando sua frequência em uma população. Essa característica, caso continue a garantir vantagem evolutiva, será passada para várias gerações até que a característica desvantajosa torne-se rara. Teoria da evolução. Darwin propôs que as espécies podem mudar ao longo do tempo, que novas espécies surgem de espécies pré-existentes, e que todas compartilham um ancestral comum. Nesse modelo, cada espécie tem um conjunto único de diferenças herdáveis, genéticas, comparadas ao ancestral comum, que se acumularam gradualmente ao longo do tempo. Eventos repetidos de diferenciação, nos quais espécies novas divergem a partir de seu ancestral comum, produzem uma árvore ou multinível que conecta todos os seres vivos. Darwin se refere a esse processo no qual os organismos mudam suas características herdáveis através das gerações como descendência com modificação. Atualmente, nós chamamos de evolução. Os rascunhos de Darwin mostram que uma espécie pode se diferenciar em duas com o passar do tempo, e como esse processo pode se repetir muitas e muitas vezes na árvore genealógica de um grupo de espécies relacionadas. Quais são as teorias da evolução? Quando nos referimos à evolução das espécies, as teorias criadas baseiam-se em duas vertentes. Criacionismo: as forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes. Nesse caso, não houve nenhum processo evolutivo e as espécies são imutáveis. Essa teoria relaciona-se com questões religiosas, pois ela é predominantemente aceita por membros de doutrinas religiosas. Eles defendem a ideia da complexidade e perfeição dos seres vivos. Evolucionista: o evolucionismo diz que a multiplicidade de organismos existentes é fruto da modificação lenta e progressiva de algumas espécies. Os seres humanos, segundo o evolucionismo, teriam surgido a partir de um processo de evolução de outras espécies já extintas, como o Homo erectus e o Homo habilis. Os humanos não descendem dos macacos, mas sim dos ancestrais que deram origem à raça humana e aos demais primatas atuais, por exemplo. E agora uma pergunta para vocês: vocês acham que a teoria da evolução é real? Deixem aqui nos comentários. Charles Darwin e sua teoria da evolução e seleção natural nos lembram da importância da curiosidade científica e da busca incansável pela verdade. Sua influência perdura, inspirando cientistas a explorar as profundezas da vida e a desvendar os segredos da natureza que nos cercam. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Muito obrigado por terem assistido até aqui, fiquem bem e até o próximo vídeo.